Bota aqui. Neto papai. Obrigado. Tô gravando aqui. E é isso aí, gente, dando continuidade aqui à nossa aula, né? A gente vem aqui com a nossa aula saindo lá da nossa aula anterior. A gente estava falando norma de circulação e conduta lá no manual do condutor, onde fala manobras e mudança de direção. Manobras e mudança de direção, ele vai estar lá no nosso artigo 34, né? Artigo 34 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Lá no nosso manual, ele não trata dessa questão, ele não vai tratar dessa questão do artigo 34, não se coloca o artigo, não se fala sobre isso, mas eu vou trazer para você saber que estamos estudando o CTB e isso daqui não há alteração. Portanto, é um curso que você tem aqui os estudos e atualizações sobre o CTB, beleza? O condutor que quer executar uma manobra, lá ele vai falar de manobras, né? Ele pede lá, diz que a manobra é um movimento executado pelo condutor para alterar a posição do veículo. Lógico, quem é que não sabe aqui o que é uma manobra, né, gente? E aí ele vai mudar quando está ali no momento em relação à via. Então, o condutor que for executar uma manobra, ele deverá certificar de que pode executá-la sem perigo aos demais usuários da via, né? Então, ele vai aqui, ó, sempre que você for fazer uma manobra, executar a manobra sem constituir perigo aos demais usuários da via e para aqueles lá que o seguem, né? Ou precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Certo? E aqui a gente vai falar sobre convenção à direita, convenção à esquerda, os tipos de convenção de forma bem resumida para você. Legal? Então, gente, olha só. Esse é o nosso curso completo para você tirar a sua habilitação. Lembrando que a gente está aqui torcendo por você, né, para que você chegue aí e tire lá a sua habilitação, tenha aí sua liberdade no ato de conduzir. Beleza? Mas não esqueçam da importância que é a nossa habilitação, mas não esqueçam da questão da teoria para a gente colocar essa teoria lá em prática, beleza? Logo à frente aqui a gente já vai falar aqui do nosso artigo 35. Eu, como sempre falo, vou trazer o artigo para você saber. E aí ele vai falar do deslocamento lateral. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. Por meio de luz indicadora de direção, que você já sabe aqui no nosso curso que luz indicadora de direção são as setas, né, as setas do seu veículo, ou fazendo o gesto convencional de braço, né? Aquele gesto que a gente sempre fala, né? Vai lá para a direita, né? Vai para a esquerda. Legal, gente? Então, para você ver que não tem aqui nenhum bicho de sete cabeças nesse material, certo? Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, né? A transposição de faixa, quando ele vai sair de uma faixa para outra, em movimentos de convenção à direita, né? Convenção à direita, que nós temos lá no nosso manual, à esquerda, né? Convenção à direita, convenção à esquerda, quando ele tem lá todas essas situações aqui para você. E retornos, tá? E retornos. Então essas são aí as manobras e mudança de direção bem
detalhada aqui no nosso artigo 35. Então ele quer dizer que antes, né, você condutor, antes de iniciar ali qualquer manobra que seja ali, essa manobra vai implicar um deslocamento do seu veículo, deslocamento lateral, ele vai sair da linha ali, você deve indicar com setas, né? Deixar de indicar a manobra é uma infração de natureza grave, né? Então, luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Legal? Aqui, galera, a gente aprende, né, da melhor forma possível os resumos. Você vai ver todos os slides necessários, preparado com todo o carinho para você. Do nosso canal, temos lá no YouTube Trânsito Fácil Online, Instagram, né? Professor Moraes aqui com você na sua jornada. Gente, ingressar na via, isso aqui é importante você saber. Olha como é importante a teoria. Se a gente seguisse a teoria, poucas tragédias aconteceriam no trânsito, nesse trânsito brasileiro tão violento. Quando eu ingressar na via, né, que tem lá no artigo 36, eu gosto de trazer o artigo, muitos alunos... professor, porque muitos alunos acham que esse manual que você tem aí, né, cedido a você, não é o CTB, por isso que eu gosto de colocar aqui ele. Então, o condutor que for ingressar numa via, perdão, procedente de um lote lindeiro, eu vou explicar o que é lote lindeiro, vou até destacar esse lote lindeiro aqui, que muitos alunos não entendem e ficam sem saber, às vezes, o que é um lote lindeiro. Esses lote lindeiro, tanto pode ser um lote lindeiro, como um imóvel lindeiro, né? Que pode ser qualquer um dos dois. Então, se ele for ingressar numa via que for procedente ali de um lote lindeiro, deverá dar preferência, ele vai dar a preferência a quem? Aos veículos pedestres que por ela esteja transitando. Então, pedestre vai passando aqui? Vai. Caminhão vai passando? Vai. Veículo vai passando? Vai. Quem é que vai ter preferência? Lógico que são eles que estão transitando aqui pela área, né? Esses terão aqui a preferência sempre, beleza? O que é um lote lindeiro, né? A preferência quando se tratar aqui de lote lindeiro ou imóvel lindeiro, né? São essas áreas que fazem limite aqui, ó. O carro está dentro de um lote lindeiro, aqui, ó, com a via. Então está se limitando com a via. Não é fácil de entender? Fácil de entender aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. Então, se você se deparar com essas áreas, você deve dar preferência a quem está aqui transitando pela área aqui, certo? Beleza? Então, gente, pausa sempre o vídeo, dá uma olhadinha nas imagens para você, com certeza, chegar aí à sua aprovação no melhor pique, né? Você vai estar aí preparadíssimo aí para a sua prova. Show? Então, aí o nosso artigo 36, né? Tinha falado aqui do artigo 35, que é quando ele vai fazer aqui essa questão do deslocamento lateral. Veja que ele está sinalizando, né? Ele está fazendo aí a sinalização. E aí, gente, sempre que for iniciar qualquer manobra que implique o deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito com essa luz indicadora de direção. Show de bola? Então, não esqueça, né, quando for fazer convenção à direita, convenção à esquerda, retorno, né? Convenção, a gente vai ver aqui já já o que é uma convenção, né? A convenção, ela pode ser aqui, eu vou fazer uma convenção, vou entrar em uma via aqui, ó, vou fazer uma convenção, né? Então, nessa mesma via, eu posso fazer aqui um retorno, né? Posso, onde for permitido, fazer um retorno. Então, retorno é voltar, eu sempre falo lá para você, meu querido aluno, lembre-se da vaquejada, quando o boi volta, né, aqui, retorno. Legal? Então, você está entendendo aí o que é onde eu quero chegar aí com a nossa questão aí sobre as normas, né, aí fazer convenção, fazer retorno, entendendo bem legal. Mudança de direção ainda, a gente traz aqui lá no nosso artigo 30, né? Nosso artigo 30, mudança aqui de direção.
onde ele vai trazer aqui falando sobre essa mudança de direção. É importante, o artigo é o artigo 30. Todo condutor, né? Todo condutor, ao perceber, né, todo condutor aqui, ao perceber que outro veículo tem o propósito de ultrapassá-lo, você percebeu, né? Você percebeu aqui que tem um veículo que te segue, que tem o propósito, vamos que esse veículo vai te seguindo aqui, ó, e ele tem o propósito de ultrapassá-lo. Veja que você vai na via. O que é que eu devo fazer? Se ele estiver circulando pela faixa da esquerda, veja que esse carrinho aqui ele está circulando pela faixa da esquerda. O que é que ele deve fazer? Deslocar mais aqui, ó. Se estiver pela faixa da direita, ele vai se deslocar. Se ele estiver na faixa da esquerda, pela faixa da esquerda, deve se deslocar para a faixa da direita, ou seja, ele vai vir para essa faixa, sem acelerar a marcha. Não vai também dar aquela fechada, né? Então, se acelerar abaixo, sempre usando as luzes indicadoras de direção. Legal? Se eu estiver circulando em outra faixa, manter-se nela sem acelerar a marcha. No caso de pista de mesmo sentido, né? Ele vai trazer aqui pista de mesmo sentido, né? Simples ou dupla, você vai se deparar com essa cor branca, né? Então, aí no caso, se a cor for branca, vai dizer aqui que é mesmo sentido. Só vai ou só vem, como eu sempre falo. Legal? Então, aí nossas normas aí, fechando aqui com a nossa página, ou nosso código aqui, nosso código de trânsito CTB, páginas, quero dizer página. Me perdoe, galera. É o artigo 30, beleza? Nosso artigo 30 aí para você. Pulando do artigo 30, a gente teve aqui, era para a gente ter começado talvez com ele aqui, eu vou lá no artigo 37, porque é importantíssimo para você trazer esse artigo. Artigo 37. Nas vias providas, ele vai trazer aqui, nas vias providas de acostamento, as vias providas de acostamento, é importante isso aqui, olha o acostamento aqui, né? A convenção. A convenção. Acabei de explicar para vocês o que é a convenção. Convenção à esquerda. A operação de retorno. Operação de retorno. Deverão ser feitas nos locais apropriados e onde estes não existirem, onde estes quem? Onde esses locais apropriados não existirem. O condutor deverá aguardar no acostamento, vai aguardar no acostamento, né, à direita, para cruzar a pista com segurança. Nas rodovias de mão dupla com acostamento, se atente para essa parte aqui, ó, né? Mão dupla com acostamento, você vai aqui mais para a lateral. Sem acostamento, se não tiver aqui o acostamento, sem acostamento, aí eu vou explicar para você aqui, sem acostamento, ficar o máximo possível fora da pista, né? Ficar ali fora da pista. Isso só na zona rural. Legal? Então prestem atenção aqui nessa imagem, onde ele vai trazer. Nas vias providas de acostamento, veja que ela aqui é provida de um acostamento, não é isso? Que é um acostamento, vai, né? Segue esse acostamento. Deverão ser feitas em locais a operação, a convenção. Esse carro aqui ele está querendo fazer uma convenção, ele vai entrar para cá, certo? Convenção à esquerda, né? Veja que aqui é uma convenção à esquerda, né? O veículo vai entrar aqui, ó, convenção à esquerda. A operação de retorno, o que seria a operação de retorno? Se ele fosse voltar aqui, ele ia voltar, nesse caso, ia voltar a fazer o retorno. Deverão ser feitas em locais apropriados. Locais apropriados. Deixa até eu marcar aqui esses locais apropriados para você entender lá na sua prova, beleza? Então, para você entender, não ter nenhum probleminha no dia da sua prova,
deve ser feita em locais apropriados. Show de bola? Nos locais apropriados. E onde estes não existir, onde quem? Onde os locais apropriados não existir, o condutor deverá aguardar no acostamento. Ó. Ele vai aguardar aqui no acostamento porque não tem um local para ele fazer um retorno ou fazer a convenção. Ele aguarda no acostamento e com segurança que ele vai cruzar a pista só quando vê que tem segurança. Beleza? Se não tem acostamento, sem o acostamento, você vai ficar ali o máximo possível fora da pista. Isso na zona rural, aqui nas vias rurais. Legal? Você entender aí. Bem tranquilo aí o nosso artigo 37, onde a gente está falando aqui da questão de manobras e mudança de direção. Essa é a norma de circulação e conduta muito importante para a sua vida como condutor. Então, você está pensando em se habilitar, está pensando em ir para esse trânsito, ou está pensando em reciclar, né, gente? Fazer uma reciclagem aí sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Esse é o material de você realmente estudar e prestar atenção, porque é o Código de Trânsito Brasileiro. Claro, em resumo, enxuto, né? Não sem muita burocracia para você entender. Vamos desburocratizar aqui o Código de Trânsito Brasileiro. Legal? Logo em seguida, a gente fala do nosso artigo 38, né? O nosso artigo 38, ele vai dizer que antes de entrar à direita, ou à esquerda, antes de entrar à direita ou à esquerda, em via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá. O que é que o condutor deve? Ao sair da via pelo lado direito, tá? Eu sair aqui do lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via. Olha o que ele está fazendo. Ele vai sair por qual lado? Pelo lado direito, não é isso? Aqui ele vai sair pelo lado direito. Então, nesse caso, o que é que ele deve fazer aqui? Se aproximar ao máximo desse bordo direito, porque ele vai entrar à direita. É isso que está falando no nosso artigo 38. Aproximar-se o máximo possível do bordo direito, ó, do bordo direito da pista, e executar sua manobra no menor espaço possível. Certo? Regra para a via de mão única e mão dupla. Então, tanto vai valer para mão única como mão dupla, aproximar-se aqui o máximo para fazer. Também é válida para a via urbana e para a via rural. Classificação de vias, sei que vocês ainda lembram, a gente viu a aula passada, falamos sobre a classificação de vias. Vias urbanas, rodovias e via rural, rodovias e estradas. Vias urbanas, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Essas são as nossas vias, as nossas classificação de vias. Beleza? Então, galera, tem que ver essa aula e levar para sua prova. Leva esse material para sua prova. Pausa, vê os slides e vê como é importante isso para a sua aprovação. Legal? Então, esse é o caminho mais fácil aí para você ser aprovado, lógico, é estudar pela nossa plataforma aqui. Legal? Ao sair da via pelo lado esquerdo, falamos do lado direito, agora vamos falar do lado esquerdo. Aproximar o máximo possível do seu eixo. Aqui está o eixo, né? Você pode ver aí o nosso eixo. Aproximar o máximo possível do seu eixo da linha, o eixo é o quê? A linha divisória da pista. Caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos. Aqui vai vir veículos de um lado, né? E de outro vai. Um vai para frente aqui, ó. E aqui vem, né? Veja que tem uma divisória de linhas amarela, como se fosse um canteiro. Legal? Deixa eu melhorar aqui para você. Nesse caso, você deve aproximar-se desse eixo aqui,
certo? Aproximar desse eixo aqui. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem a pedestres, ciclistas, veículos que transitem em sentido contrário. Se vem um veículo aqui, deve dar preferência. Se vem uma bicicleta, se vem um automóvel, se vem no sentido contrário, ciclista, pedestre, veículos que transitem em sentido contrário pela pista do qual você vai sair, você deve dar preferência, respeitar as normas de preferência. Então, regra aqui para as vias, né, urbanas. Legal? Olha aí você entendendo o nosso assunto bem bacana. Show de bola. Gente, então é só, se eu me deparei com a via ali, né, no caso, me deparei com essa via, quero mudar, fazer uma convenção ali à esquerda, né, nesse caso a convenção à esquerda, tem o centro da via, eu devo ir mais para o centro, né? Vou mais ali para o centro, sinalizar e dar preferência. Se vem veículo no sentido contrário, eu não devo passar ali na frente deles, beleza? Essa é a nossa norma de circulação e conduta, explicando aí para vocês o que se deve fazer. Nas nossas normas de circulação e conduta, é importante demais para o nosso estudo aqui, ó, normas de circulação e conduta, o artigo 39, ele vai trazer para você aqui nosso artigo 39, nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados. Você vai se deparar com a via, né? Você vai se deparar aqui com uma via e vai ter a via, vai aqui a avenida, né? E lá na frente ela vai ligar do outro lado para outra via e tem os locais apropriados para fazer. Muitas vezes ali tem um recuo aqui, né? Para fazer a operação de retorno. Nessas operações de retorno geralmente são sinalizadas. Agora, se tiver essa placa aqui, está proibindo a questão do retorno, né? Se tiver essa placa aí está proibindo o retorno, certo? Mas se não, vai estar regulamentado a saída, né? Lógico que lá para frente a pista vai continuar, né? Mas tem sim a operação de retorno voltando lá nessa via. Legal? Dá para você entender aí. Então, tem os locais determinados, que por meio de sinalização, que pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Nos demais casos, é proibido, ó. É proibido fazer o retorno onde? É proibido retorno em curvas, proibido. Retorno em curvas, aclives, declives, pontes, viadutos, túneis, passando por cima de calçada, né? Calçada, passeio, ilhas e interseções. Toda interseção, todo cruzamento é uma interseção, mas nem toda interseção é um cruzamento. Então vamos que aqui tem uma interseção. Nesse local aqui eu não posso fazer um retorno nessa interseção, tem que tomar o máximo de cuidado. Legal? Então é proibido a questão do retorno nessas interseções. Legal? Creio que vocês estão entendendo legal aí a nossa aula, né? A gente está fazendo os blocos para que você entenda. Vamos deixar bastante questões para você também já chegar com tudo arrasando lá no Detran, fechando a sua prova. Quero chamar a atenção ainda nas normas de circulação e conduta para a questão do artigo 44. 44 do CTB. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, quando você se aproximar, o que é que diz o artigo 44? O condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada. Reduza a velocidade, redobre a atenção. Não é isso, gente? É isso que eu sempre trago para vocês. Reduzam a velocidade, redobre a atenção. De forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham direito de preferência. Foi criado o artigo 44A. É livre o movimento de
Qual que é livre que pode fazer? Convenção à direita, diante de sinal vermelho, mesmo sinal vermelho do semáforo, ó, aí é onde há, às vezes, a enganação. Onde houver sinalização, é só onde houver indicativa que permita a convenção. Então, tem que ter a sinalização. Entrou em vigor com essa lei 14.071, entrou em abril de 2021, passou a valer o artigo 44A. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas para que esse artigo possa valer, tem que ter essa placa. Direita livre. Aí você vai ter aqui uma livre convenção. Então vamos que esse veículo que vai aqui na minha frente, né, esse veículo vai, o semáforo aqui vai ficar o quê? Vermelho. Então vamos pintar a bolinha dele aqui, vai pintar, ficou vermelho. Né? Ficou vermelho esse semáforo, vermelho. E esse carro aqui, ele vai querer poder entrar aqui nessa via, olha. Vai poder vir para cá, para onde está esse caminhão, né? Porque tem essa placa livre convenção à direita. Agora é necessário que tenha essa placa. Então o artigo 44A, ele trata que diante dessa placa, você pode fazer sua livre convenção à direita, desde que tenha a sinalização e não ponha em perigo ali risco, situações do trânsito. Legal? Creio que todos vocês estão entendendo bem legal aí a nossa aula sobre isso, né? Sobre essa questão aí que a gente vem trazendo para vocês. Parada e estacionamento. Este assunto é importantíssimo sobre parada e estacionamento, muito importante para a vida do condutor. Legal? É um assunto que a gente traz para vocês, mas como para não ficar muito extenso e muito cansativo, no próximo bloco a gente vai tratar desse assunto para você identificar o que é uma parada, né, e o que é um estacionamento. Lembrando que a parada e estacionamento tem uma diferença, né? Há uma diferença. Então, parada, você vai entender aqui o que é uma parada, né, e o que é um estacionamento. Parada. Há diferença, professor? Sim, há uma diferença porque a parada é a imobilização do veículo com a finalidade e o tempo estritamente necessário para efetuar embarque e desembarque de passageiros. E ele ainda disse não sendo uma operação de carga ou descarga. Já o estacionamento, a diferença é que o estacionamento, né, já adiantando aqui para você, o estacionamento é a imobilização do veículo por um tempo superior, tempo superior ao necessário para embarque. A palavra-chave é embarque e desembarque de passageiros. Embarque e desembarque de passageiros. Beleza? O estacionamento de ciclos deverá ser feito em posição perpendicular à guia da calçada, né, ali o meio-fio, ou conforme a sinalização determinar. Eu vou deixar isso aqui para a gente trazer no próximo bloco, certo? Então, no próximo bloco, a gente vai trazer falando sobre estacionamento, falando sobre parada, que é um assunto importante, né? Um assunto importantíssimo que você vai precisar ter na sua vida como condutor para livrar de estacionar em local proibido, saber diferenciar o que é uma parada e o que é um estacionamento. Legal? Então, nessa aula a gente falou das manobras de mudança de direção, né, onde a gente pôde falar aí de vários assuntos legais, convenção à direita, convenção à esquerda. No próximo, na próxima aula, a gente vai já quase finalizando a nossa aula. Vamos falar de estacionamento de ciclos, vamos falar de luz de rodagem diurna, vamos falar de veículo de propulsão humana, veículo de tração animal, que tudo está nas normas de circulação e conduta, né? Finalizando lá o nosso assunto falando sobre luzes
para que você saiba só tudo que você precisa para passar na prova do Detran, né? As normas de circulação e conduta, gente, a gente deve saber sempre que no trânsito o maior cuida do menor, os motorizados pelos não motorizados e todos pelos pedestres. No trânsito é assim. O maior cuida do menor, os motorizados pelos não motorizados e todos pelo pedestre. Legal? Então é isso. Na próxima aula a gente vai reforçar esse assunto um pouco, né? Falar aqui, a gente falou de convenção à direita, convenção à esquerda, operação de retorno, né? E vamos trazer no próximo, falando de estacionamento e parada, a situação de emergência da parada, a gente vai falar no próximo bloco, né? Sobre a questão do veículo, quando que ele pode fazer a sinalização ali se tiver um perigo, a maior, né, 30 metros para sinalização. Quando for proibido o estacionamento na via, desde que ele não atrapalhe ali, ele pode parar, né? Ele vai poder parar, mas eu vou explicar na próxima aula. Então você pode parar em um local que é proibido, né, estacionar, desde que não atrapalhe o trânsito naquele momento, você vai poder parar e aí para embarque e desembarque de passageiro. Show de bola? Gente, esse material é feito com todo carinho para você, então se debruça sobre ele, porque é com ele que a galera tem se aprovado e com você não vai ser diferente, né? Você não é diferente de ninguém. Você consegue, basta você acreditar em você mesmo. Então acredite que em breve você estará sim aí com a sua habilitação em mãos. Até a próxima aula, até daqui a pouco, na verdade, né? Toma lá um cafezinho, passa uma água no rosto e volta, porque a prova está chegando e você precisa da sua aprovação.